Boa noite a todos os presentes, boa noite ao palestrante. Então, já está gravando, acho que dá para começar já, né? Então, primeiramente, bem-vindos ao segundo dia da Conferência Nacional Direito e Liberalismo. Agora, nossa palestra é com André Silva. Eu vou apresentar primeiramente o palestrante, brevemente. Então, André Silva é advogado trabalhista e tributário na empresa CryptoShore e pesquisador sobre novas tecnologias aplicadas ao direito. Ele presta serviços de consultoria para a internacionalização de empresas e blindagem patrimonial, desenvolvendo soluções agorísticas para empresas, pessoas e empresas. Atualmente, ele desenvolve investigação acadêmica sobre a regulação das criptomoedas e o atual panorama de adoção, sob orientação do professor Dr. Pedro Madeira Frouf, no mestrado em Direitos Humanos na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Então, muito obrigado, André, e eu passo a palavra para você. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade ao Students for Liberty e ao Rafael, que foi quem me convidou, quem fez o convite para eu palestrar essa noite. É sempre muito bom ter a oportunidade de falar com um público que é voltado de pessoas que prezam a liberdade, e é sempre bom a gente trazer novas ideias, a gente trazer, acho que a função do direito é sempre ouvir os dois lados. E a gente tem que trazer, ter contraditórios, as ideias têm que ter contraditórios, a gente tem que testar hipóteses, entendeu? Então é nesse sentido que a gente começa aqui a apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida aqui. Eu sou advogado há 15 anos, eu vim aqui para Portugal para fazer um mestrado em Direitos Humanos, como foi dito aí na minha apresentação. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos do OAB Campinas também. E desde que eu cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção é que o ambiente acadêmico aqui é muito mais livre do que no Brasil, ainda que a mentalidade das pessoas seja predominantemente socialista. Aqui o povo espera muito do Estado. E o Estado aqui funciona melhor do que no Brasil, sim, embora seja um país considerado mais livre, mas ainda tem muita ineficiência, tem muita coisa que a gente vê que poderia simplificar. Eu acredito que até num futuro próximo isso vai ser mandatório, vai ter que ser simplificado. Eu acho que os direitos humanos estão diretamente relacionados com a liberdade, porque não há o que se falar em nenhum outro direito humano que não derive da liberdade, entendeu? Principalmente os direitos de primeira geração. E não é por acaso a pesquisa que eu desenvolvo aqui na minha tese se relaciona à regulação de criptomoedas, algo que para mim tem tudo a ver com liberdade, com direitos humanos, especialmente com as liberdades financeiras, entendeu? Nesse sentido, a gente já começa a entrar no tema central aqui da exposição, que a gente defende a ideia que as medidas sanitárias derivam de um direito coletivo à saúde, ou seja, são direitos de segunda geração. E elas não podem se sobrepor aos direitos individuais, até mesmo pelo fato de que a saúde, em última análise, é uma questão de bem-estar individual. Isso é uma coisa que vai variar de indivíduo para indivíduo, e que as pessoas têm que ter discernimento para escolher quais os riscos a que estão dispostas a se expor e quais os sacrifícios estão dispostas a fazer para minimizar esse risco e para buscar esse estado de bem-estar individual, entendeu? Claramente, a situação que se coloca com a pandemia é um aparente conflito entre direitos individuais, entendeu? De um lado, a gente tem os direitos de locomoção, o direito a trabalhar, e do outro lado, a gente tem o direito à saúde. O problema começa a surgir pelo fato de que a saúde ela é um serviço, não propriamente um direito. Ela foi positivada nos ordenamentos jurídicos como um direito, mas, na verdade, ela é um serviço, ela tem um custo. E o direito individual à saúde pressupõe, se a gente pode exigir alguma coisa, ele pressupõe apenas que terceiros não podem fazer nada que prejudique a saúde das pessoas, de qualquer pessoa, entendeu? Nesse caso, seja a transmissão de um vírus ou qualquer agressão, a gente entende a saúde como integridade física, porque qualquer agressão que implique em uma diminuição da capacidade, em um prejuízo para a autopropriedade da pessoa, é sim um atentado à saúde. Entendeu? Então, nesse sentido, apenas a contaminação efetiva que poderia ser considerada um dano concreto e que poderia gerar alguma sanção no sentido de trancar a pessoa, de obrigar a pessoa a ficar presa, entendeu? O mero risco de contaminação, a meu ver, seria insuficiente para justificar a supressão de outros direitos, entendeu? E a gente tem sempre que ter em mente que as pessoas têm que trabalhar.
justamente para que elas possam ter recursos para satisfazer essas necessidades e assim garantir um mínimo de bem-estar, sem o qual não dá para se falar em saúde. Então, no mínimo desproporcional a troca entre a possibilidade de se infectar com o vírus, com a certeza de que se vai ter prejuízos, tanto para a saúde mental quanto para a saúde financeira. A regra de ouro da liberdade individual é o pacto de não agressão, segundo o qual não se pode, em hipótese alguma, iniciar agressão contra pessoas que não estejam causando dano ou ameaça concreta de dano à integridade física ou à propriedade de alguém. Assim, trata-se de uma agressão injusta e antiética à privação das pessoas do direito de trabalhar e de se locomover em busca de suas necessidades. Portanto, na nossa opinião, defender o encarceramento de pessoas saudáveis em casa, bem como definir quantas pessoas podem frequentar cada estabelecimento ou ainda qual comércio é considerado relevante o suficiente para ter o direito de funcionar, é algo arbitrário. Porque toda atividade empresarial ela é relevante pelo menos para o empresário, para aquela pessoa que resolveu empreender, ter aquela atividade para garantir o próprio sustento. Entendeu? Igualmente também necessitam dessa atividade empresária os colaboradores, as pessoas que trabalham para ele têm que vender a força de trabalho para também garantir o próprio sustento. O uso de máscaras também não é um consenso na ciência, existem posições de médicos tanto a favor quanto contra o uso. A melhor forma de... E quem está certo, né? Como a gente vai saber com qual profissional, qual médico que a gente vai ouvir, entendeu? Como a gente não sabe quem está certo, a gente tem que deixar a decisão sobre a melhor forma com que vai se proteger com o indivíduo, com cada pessoa, pois é ele, somente ele, que vai sofrer as consequências de uma má escolha, de um erro. E quando a gente pensa em libertarianismo e impacto de não agressão, isso deriva do direito natural, que é um direito principiológico. As normas são mais amplas, não são normas regras como o do direito positivo, entendeu? São essas normas principiológicas. E o nosso objetivo aqui, quando a gente fala de normas principiológicas, é ver como que algumas cortes de justiça pelo mundo avaliaram essa colidência de princípios, entendeu? De direitos individuais versus direito coletivo à saúde, entendeu? O tema, e isso vai ser de acordo com o direito vigente em cada ordenamento, porque eu selecionei alguns julgados e é a forma com que o judiciário, com que as pessoas levam o problema para o judiciário e a resposta que o judiciário dá. Nem sempre os direitos individuais, nem sempre essa resposta vai ser positiva para quem está esperando um festival aqui de julgados de jurisprudência libertária. Houveram, sim, algumas decisões, algumas bem razoáveis, entendeu? Mas também tiveram decisões para o outro lado. E a análise da constitucionalidade das medidas tomadas em face da pandemia, ela é muito importante pelo fato de que, apesar dessas medidas terem sido determinadas pelo poder público, não significa automaticamente que elas estejam de acordo com o direito. Principalmente se a gente pensar que muitos dos direitos individuais são essas normas de largo alcance, entendeu? São normas princípio, ou seja, em caso de aparente contradição entre duas normas de princípio, tem que ter um juízo de balanceamento, porque um princípio ele não derroga o outro, ele não esvazia o conteúdo do outro. E esse balanceamento só pode ser feito de acordo com o caso concreto. E o critério de balanceamento é o princípio da proporcionalidade, que é nada mais, nada menos do que analisar a proporcionalidade entre as medidas tomadas e o resultado obtido, entendeu? Com todo o custo que isso envolve, não apenas avaliar os números da saúde, mas ver todo o custo social, tudo que isso implica para a sociedade e todo o custo, inclusive, da aplicação da lei, porque para o Estado fiscalizar essas coisas é custoso, entendeu? E o outro ponto que merece destaque também é a desinformação sobre os efeitos da doença e da pandemia, e sobre as formas de contágio, sobre a capacidade de se imunizar ou não com o contágio, a taxa de mortalidade exata. As mídias tradicionais, em menor escala também as mídias sociais, têm diminuído o alcance de alguns movimentos que simplesmente questionam as medidas do governo, que simplesmente querem fazer um contraponto. E sim, tem muito teórico da conspiração, tem muita inverdade sendo divulgada, tem muita gente que exagera, que às vezes usa um espaço legítimo para fazer um debate saudável, para levar a argumentação para um lado que
não vai gerar frutos, não tem como andar, como fazer as coisas, porque, não, a meu ver, não tem como se provar. Eu não acredito em teorias da conspiração, porque é muito difícil de se provar. Eu não vejo um conluio internacional para usar a pandemia para espalhar a doença e tirar algum lucro disso. O que tem, de fato, é uma oportunidade do Estado aumentar o poder, de aumentar a arrecadação e de se fazerem compras sem licitação, de gastos de emergência, aumentar o endividamento, de imprimir dinheiro, que todas essas coisas são um interesse comum de todos os estados, de todos os governantes, entendeu? Todo mundo quer ter recursos para governar e essa pandemia é uma excelente oportunidade de se distribuir recursos do Estado, de se criar recursos, de se aumentar a carga tributária, de se imprimir, enfim, imprimir dinheiro, todas as formas que o Estado tem de enriquecer. E a ciência, ela pressupõe justamente a capacidade de questionamento e exige a comparação de resultados. A controvérsia, portanto, essa colidência de ideias é algo que é necessário para a ciência, porque através da comparação de hipóteses, segundo critérios metodológicos, é que se produz o conhecimento científico. Mesmo os profissionais de saúde, que têm uma opinião diferente do mainstream, ainda não estão, e dentro da liberdade profissional deles, eles não estão tendo espaço para expressar essas opiniões contrárias, entendeu? Por exemplo, recentemente eu tive notícia aqui de um médico que ele receitou, ele emitiu uma receita para um paciente dele, liberando de usar máscara, e ele sofreu um processo disciplinar na ordem dos médicos. Ainda não tive notícia quanto ao resultado, se ele sofreu alguma sanção, mas só o fato dele ser processado já é um indicativo bem grande, porque é a mesma coisa que receitar um antibiótico. Um médico pode receitar um antibiótico A, outro médico receitar um antibiótico B. Está dentro da liberdade profissional dele, está dentro do conhecimento dele, o critério que ele usou é o critério de formação, é a formação dele, está dentro, como a liberdade de cátedra do professor. Ele tem o direito de direcionar o conteúdo da aula dele, desde que ele cumpra o conteúdo para o qual ele foi contratado. Então, feita essa pequena digressão sobre os aspectos gerais que norteiam essa discussão dos direitos da pandemia, eu vou falar mais uma vez que eu não sou simpático a teorias da conspiração e nem acredito nesse complô internacional, entendeu? Mas eu fico perplexo com a postura das pessoas, que a maioria do público aceita passivamente e não questiona a subtração das liberdades e não questiona principalmente os resultados das medidas. E me causa uma certa preocupação a facilidade com que se constrói uma narrativa dominante a partir do medo. E esse medo, obviamente, ele influencia os julgadores, porque eles são seres humanos. Mesmo em tempo de informação descentralizada, essa narrativa baseada no medo ainda predomina. E mesmo as vozes que pretendem ser dissidentes do discurso dominante são incapazes de estabelecer um diálogo de alto nível, entendeu? Refutando com argumentos técnicos e científicos as teorias os mesmos argumentos que não deixam de ser científicos, mas que não são vozes unânimes, não são uma unanimidade dentro da ciência e estão sendo usados para suprimir os direitos, entendeu? A vantagem do nosso ramo aqui, eu acredito que a maioria dos que estejam nos assistindo sejam juristas, é que a gente pode levar uma pretensão para o judiciário, e no judiciário necessariamente eles têm que ouvir os dois lados. E ainda que o juiz não seja obrigado a concordar com a nossa opinião, ele tem que decidir fundamentadamente sobre os argumentos dos dois lados, entendeu? E ao contrário dos tribunais das redes sociais e da mídia, onde basta eles escolherem uma narrativa que satisfaça os próprios interesses, ou muitas vezes satisfaça que venda mais, e para alguma bolha de opinião, para que essa narrativa seja alçada à condição de verdade absoluta, de maneira que permita a condenação ou cancelamento, como é o termo da hora, né, dos malfeitores. Ainda assim, por melhor que sejam os fundamentos apresentados em juízo, as medidas de restrição têm um apoio muito poderoso, que é o medo, e que já foi disseminado, e como eu já disse, né, a gente deve lembrar que os juízes são seres humanos e eles sentem medo, e as pessoas têm o direito de ter receio e de ter a liberdade, da mesma forma com que os médicos devem ter a liberdade para receitar a melhor maneira de se combater os vírus, e as pessoas devem ter a liberdade para seguir, o juiz também deve ter a liberdade para decidir da forma com que lhe convém, da forma com que ele entende correta. Então, quando a gente traz julgados aqui que não traduzem o que a gente espera, não significa que o juiz está errado, ou que ele é um malfeitor, ou que ele está envolvido em alguma conspiração. Tá? Então, feita essa pequena digressão introdutória, a gente passa a analisar os casos concretos de pessoas que foram aos tribunais para tentar reverter decisões que de alguma forma prejudicaram os seus negócios ou o seu estilo de vida,
Alguns tiveram sucesso, outros infelizmente não. A gente começa analisando os casos em que as decisões foram, em sua maioria, desfavoráveis à liberdade individual, notadamente dentro do direito dos Estados Unidos, que é um país onde se tem uma grande liberdade de ação. Entendeu? A gente começa pelo estado da Califórnia, onde foi decretado estado de emergência em 4 de março, em razão da pandemia de Covid-19. Em 19 de março, o estado de emergência foi agravado, com uma ordem executiva do governador que ele determinou o fechamento de todo o comércio, exceto por 16 setores que foram considerados de infraestrutura crítica. A ordem executiva ela previa que as autoridades de saúde poderiam até autorizar o funcionamento de outras atividades que elas considerassem essenciais e que caberia aos xerifes dos condados decidir sobre o funcionamento de lojas de arma de fogo e munições. Sob esse fundamento, o xerife do condado de Los Angeles ele decidiu que lojas que comercializassem armas de fogo e munições ou que prestassem um serviço de manutenção de armas eram serviços essenciais e estavam, portanto, autorizados a funcionar. Entretanto, o prefeito de Los Angeles emitiu uma ordem executiva, a Safer at Home, no mesmo sentido de impedir que os estabelecimentos não essenciais funcionassem. E, entretanto, ele colocou os estabelecimentos que trabalhavam com armas de fogo dentro da lista de ele não colocou os estabelecimentos, as lojas de armas e munições dentro da lista de serviços essenciais. Então ficou numa situação meio dúbia, embora o decreto do governo do estado dissesse que estava na competência dos xerifes, e os xerifes tinham autorizado, o prefeito de Los Angeles não autorizava, e algumas pessoas, alguns comerciantes desse ramo ficaram com receio e entraram com uma ação questionando a constitucionalidade dessa ordem executiva do prefeito por violação à segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é a emenda que garante o direito à posse de armas. Esse foi o caso Brand et al. Versus Nilsson et al. Os litigantes, eles buscavam uma restrição temporária da ordem de um provimento de urgência bem similar às tutelas antecipadas que a gente tem no direito brasileiro. O fundamento era o conflito de competência entre as ordens do prefeito, a ordem executiva do prefeito e a autorização que o xerife deu dentro da competência que lhe foi otorgada pelo decreto estadual. Ocorre que, por ser essa competência para decidir quanto ao funcionamento do comércio de armas de fogo claramente dos xerifes do condado, a Corte Californiana entendeu que o caso não comportaria essa decisão liminar, ou seja, ela indeferiu essa liminar de funcionamento das lojas, porque não foi levado a eles nenhuma situação concreta em que a loja tivesse sido impedida de abrir por algum ato da prefeitura, sendo, portanto, tecnicamente aqui faltava o interesse de agir. Além disso, a Corte considerou também que as lojas, ainda que a ordem da prefeitura dissesse que as lojas devessem ficar fechadas, isso não restringia o direito dos cidadãos de possuírem armas, então não haveria o que se falar que estava em jogo alguma agressão à segunda emenda. E que entendeu também a Corte que as medidas adotadas pelo governo da Califórnia e pela prefeitura de Los Angeles eram proporcionais. Aqui é um ponto que eu chamo a atenção, do juízo de proporcionalidade, que isso daqui é sempre uma técnica interpretativa que é necessária para juízos de constitucionalidade. Voltando aqui para a decisão, essa decisão ela não foi uma decisão de mérito das medidas restritivas, e ela nem resolveu o conflito de competência impugnado, porque de fato não foi levado a nenhum caso concreto de loja que foi fechada por ordem da prefeitura. Aqui a gente percebe o quanto que as cortes de justiça eles se apegam a requisitos processuais para não enfrentarem as questões constitucionais que em tese envolveriam invalidação de atos dos outros poderes do Estado. Isso aqui, inclusive nos cortes superiores do Brasil, é muito comum. Entendeu? A gente vê que o juízo quanto às questões processuais é muito mais rigoroso quando envolve o Estado. Voltando aqui, mudando já de acórdão, a Justiça do Kentucky se debruçou sobre a qualidade de serviço essencial dos cultos religiosos, no caso que se chamava Tabernacle Baptist Church, Inc. versus Becher, onde os postulantes são sacerdotes dessa igreja batista do Tabernáculo e ingressaram com uma ação judicial com a intenção de que seus encontros religiosos fossem considerados como atividades essenciais
e dessa forma eles estivessem excluídos do alcance das ordens executivas que determinavam o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. As igrejas e as demais organizações religiosas foram consideradas como atividades que não são essenciais ao sustento da vida e, portanto, deveriam permanecer fechadas durante o período da pandemia. Entretanto, os requerentes argumentaram que a primeira emenda da Constituição Americana, que garante a liberdade religiosa, estava sendo violada e que, por isso, essa ordem executiva deveria ser invalidada por inconstitucionalidade. Em 6 de março, a Corte decidiu em sede cautelar, proibindo o governador de restringir os cultos dentro da igreja. Em resposta, o governo estadual emitiu uma ordem permitindo o funcionamento da igreja, todavia limitava a 33% da sua capacidade. E em junho, o governo autorizou que a igreja funcionasse. Espontaneamente, o governo subiu essa capacidade para 50%. Como o governo não recorreu dessa liminar e se adiantou em aumentar voluntariamente o número de pessoas permitido em cada culto, o tribunal entendeu que não havia necessidade de agir sobre o fundamento, que não havia necessidade de agir. E sobre esse fundamento, ele se absteve de julgar o recurso da igreja, que buscava a declaração de inconstitucionalidade das ordens executivas no que lhe diziam respeito. Aqui, mais uma vez, fica claro que eles evitam julgar quando é para aplicar uma inconstitucionalidade que vai invalidar um ato do poder público. Outro caso interessante foi o da Justiça de Massachusetts, que enfrentou a questão sobre a essencialidade de estabelecimentos que comercializam cannabis para fins recreativos. No caso Comcan Inc. versus Charlie Baker, lojistas do ramo de cannabis recreativa se insurgiram contra a ordem executiva do governo estadual, que, assim como em outros estados, proibiu o funcionamento dos comércios considerados não essenciais. A demanda se justificou pelo fato de que o governador considerou que os estabelecimentos que comercializassem cannabis medicinal, assim como os que comercializavam bebidas alcoólicas, são estabelecimentos essenciais, ao passo que considerou que os estabelecimentos que comercializam cannabis recreativa não são essenciais. O tribunal entendeu que, embora os estabelecimentos sejam similares, a decisão de quais ficarão abertos está dentro dos poderes conferidos ao governador para o controle da pandemia. Por tal motivo, a intromissão da Corte em assuntos do Executivo foi denegada, pois se entendeu que o Judiciário não pode adentrar em questões de sabedoria e conveniência que são afetas ao governador, estão dentro das atribuições do governador, e para combater a pandemia. Nisso eles citaram uma série de casos de restrições à liberdade de locomoção e ao comércio que o governo teve liberdade para agir numa epidemia, num surto de varíola que teve no início do século XX. O tribunal argumentou que, diante de uma séria ameaça de doença, a comunidade tem amplo poder para restringir a liberdade pessoal, o uso da propriedade privada, com a finalidade de proteger a saúde pública. A relativa escassez de instalações recreativas para vender cannabis em Massachusetts, juntamente com uma demanda esmagadora por seus produtos, torna as instalações de cannabis recreativa especialmente suscetíveis a grandes multidões e aglomerações, que é justamente o que a ameaça à saúde pública que o governador buscava coibir. O tribunal reconheceu que os requerentes mostraram de forma convincente que pode haver outras maneiras de lidar com essas preocupações, que permitiriam que os estabelecimentos de cannabis para uso adulto e recreativo reiniciassem seus negócios sem prejudicar a saúde ou a segurança pública. Por exemplo, limitando temporariamente as vendas de cannabis não medicinal, de cannabis recreativa para não residentes de Massachusetts, o que evitaria deslocamento de outras pessoas e aglomerações, limitando o horário de compra, fazendo essas compras mediante agendamento e apenas por um horário de tempo designado, autorizando as lojas a fazerem entregas a domicílio de seus produtos, assim como os centros de tratamento de cannabis medicinal, que têm essa autorização para entrega a domicílio, e exigindo também outras medidas para garantir que clientes e trabalhadores mantenham uma distância física segura e respeitem as medidas de segurança. Nesse julgado, foi considerado que o exercício do poder de polícia do governador para conter a epidemia foi um uso válido, porque esse poder ele foi conferido pelo legislativo, ou seja, não foi uma ordem executiva, como igual uma medida provisória, um ato unilateral do poder executivo. Foi algo referendado pelo legislativo estadual.
e que justamente essa autoridade de exercer sobre as pessoas e as propriedades é necessária para cumprir o estado de emergência. O Legislativo, inclusive, especificou que o governador pode, entre outras coisas, restringir ou regulamentar reuniões de pessoas para proteger a segurança pública, e regulamentar a venda de alimentos e utensílios domésticos, e variar os termos ou condições das licenças emitidas por agências estaduais ou locais. Ao decidir que o governador não violou a cláusula de proteção igualitária, ao classificar as instalações recreativas de comércio de cannabis como não essenciais, o tribunal reafirmou o poder do executivo de tomar medidas drásticas e decisivas em face de uma emergência de saúde pública, mesmo que tal ação tenha consequências econômicas negativas, especialmente por considerar que havia autorização legislativa para tanto. Notamos que quando existem fundamentos para que seja endossada a ação do governo, o judiciário tende a ser menos rigoroso com questões processuais, ele enfrenta a constitucionalidade mais de peito aberto. E ao contrário de quando os fundamentos indicam que pode vir uma decisão desfavorável ao poder público. Mudando agora de julgado, a gente vai para o estado de Oklahoma, onde foi ajuizada uma ação, a Saltwind Women's Center LLC et al. Versus Steve, e uma outra ação versus Steve et Planned Parenthood for Choice et al. Que questionava o fechamento de clínicas médicas que realizavam procedimentos abortivos. Essa ação teve por objetivo impedir a suspensão de cirurgias eletivas, inclusive interrupções de gravidez, por conta do confinamento determinado pelas autoridades estaduais para que fosse combatida a pandemia. A ordem executiva impugnada determinou que apenas procedimentos médicos de emergência poderiam ser realizados em virtude da necessidade de isolamento social imposta pela situação de pandemia. Todavia, a ordem executiva não especificava quais procedimentos seriam autorizados a ocorrer e nem apontava os critérios claros para a determinação do que seria considerado emergência. Os litigantes conseguiram uma ordem temporária, uma espécie de liminar, né? Obviamente não tem esse nome no direito americano, mas é uma tutela de urgência, que suspendia a proibição da realização dos procedimentos de interrupção da gravidez que estivessem dentro das autorizações legais do Estado. Posteriormente, foi reconhecido o direito das gestantes que realizassem os procedimentos de interrupção de gravidez pretendidos, estando fora do escrutínio do governo estadual, decidir os procedimentos médicos que deveriam ser considerados de emergência e quais não deveriam. Enfim, temos uma decisão que favorece a liberdade do indivíduo e reconhece o direito do médico decidir o que é emergência não é, que é nada mais nada menos do que o óbvio. Não cabe um governador de estado estabelecer quais são os critérios médicos sobre o que pode ou não ser considerado emergência, mesmo que esse governador seja médico, né? Para encerrar os exemplos julgados dos Estados Unidos sobre as restrições impostas pela pandemia, passamos a analisar o caso Wisconsin Legislature versus Palm, onde a legislatura de Wisconsin ajuizou uma ação que acredito que seja o equivalente à Assembleia Legislativa, o Legislativo Estadual, ajuizou uma ação com o objetivo de impedir o prolongamento de confinamento imposto pelo governo estadual com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19. E que esse prolongamento ameaçava as pessoas que não cumprissem as determinações com penalidades. Os requerentes defendiam a tese de que a autoridade sanitária não havia obedecido às normas estaduais que regulam o estado de emergência, devendo, por tal motivo, serem anuladas. A Suprema Corte decidiu por 4-3 que a secretária designada do Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin, Andrea Palm, ultrapassou a sua autoridade quando estendeu a ordem de permanência em casa do Estado de até 26 de maio. Ela fez isso em nome do governador, em mais um caso que foram reconhecidas as liberdades dos indivíduos em detrimento das ordens abusivas governamentais. O caso aqui foi que a ordem executiva, a primeira, tinha sido editada pelo governador. E aqui a gente tem uma subordinada ao governador prolongando uma ordem do chefe, que, digamos, ela está extrapolando as próprias funções, está agindo além do poder que lhe foi delegado, né? Agora a gente chega aqui para pegar alguns acórdãos aqui da Europa, que são sistemas e culturas jurídicas que são mais próximos da gente no Brasil, né? Na Alemanha, um
tem um sistema que inclusive inspira muito o nosso direito penal, tem diversas obras, diversas referências, temos ministros do Supremo que já se fizeram o doutoramento pela Alemanha, e já houveram diversas ações judiciais contra as regras estabelecidas para a abertura do comércio, principalmente voltadas para o comércio. Tá? Em vários estados alemães, os estabelecimentos comerciais foram autorizados a reabrir ao público desde meados de abril, se, além de outras imposições, eles não excedessem a área de 800 metros quadrados, criando assim uma situação de desigualdade entre as grandes superfícies e o pequeno comércio, ou seja, lojas com mais de 800 metros quadrados não poderiam abrir. Qual que é o critério disso? É difícil de explicar, né, como que chegaram nesse número. Mas, enfim, no estado de Renânia, do Norte-Westfália, a cadeia de centros comerciais Galeria Karstadt de Kaufhof recorreu aos tribunais administrativos para tentar reverter essa regra. A empresa em questão emprega cerca de 28 mil pessoas e, por força de tal restrição, teria um prejuízo semanal da ordem dos 80 milhões de euros, encontrando-se, portanto, em risco de insolvência. Também a Cadeway Group interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo da Baviera, que veio a considerar a limitação constitucional por violação ao princípio da igualdade na medida em que a mesma não se aplica a determinado tipo de comércio, como livrarias ou lojas de bicicletas, independente da área dos respectivos espaços comerciais. E isso deu origem ao processo VGH 20-NE 20.793. Na sequência dessa decisão, o Estado da Baviera permitiu a abertura de grandes superfícies comerciais desde que limitassem a correspondente área de venda a 800 metros. Ou seja, se a loja tivesse mais de 800 metros, ela teria que, de alguma forma, demarcar e abrir mão do excedente. Outra empresa, a Sport Check, que é uma loja de artigos esportivos, não pretendia limitar a sua área aos tais 800 metros. Ela obteve uma decisão cautelar favorável do Tribunal Administrativo de Hamburgo, que entendeu que não existia base factual suficiente para sustentar que os espaços comerciais maiores representam maior risco de infecção que os menores, nem que são por si só mais atrativos para os consumidores, a ponto de causar aglomerações. Essa decisão viria, contudo, ela foi revogada em sede de recurso interposto pela cidade de Hamburgo. O recurso é o 5BS 64/20. Aqui a gente percebe que o tribunal alemão ele enfrentou a questão da comprovação científica da eficácia da medida. Ou seja, qual que foi o critério científico, qual foi o método usado para se chegar nesse número de 800 metros? Qual que é o fundamento disso? E essa, a meu ver, é a pedra de toque de toda a questão, porque não havendo consenso científico quanto à eficácia de tais medidas, elas não podem ser obrigadas para todas as pessoas, indistintamente. Claro que se alguém quiser seguir essa opinião cientista, ela é válida e a pessoa pode aplicar isso no seu estabelecimento, na sua propriedade privada. O que não se pode é aplicar essa regra indistintamente a toda a sociedade. Entendeu? Ainda na Alemanha, mas agora, com relação ao direito fundamental de reunião e manifestação, o Tribunal Constitucional Federal deu razão a um conjunto de cidadãos que pretendiam organizar um protesto em Geben, no estado de Hessen, com a presença de um número limitado de pessoas e mantendo entre si uma distância social considerada adequada e adotando medidas de segurança, como o uso de máscaras. Né? Foi o processo BVERFG 1-BVR 828/20. O protesto havia sido proibido pelo município de Geben, com base num decreto estadual que proibia aglomeração na rua de mais de 2 pessoas que não morassem na mesma residência. Tal proibição foi confirmada por 2 instâncias administrativas, até o caso chegar à Corte Constitucional. Por curiosidade, o protesto intitulava-se Fortalecer a Saúde em vez de enfraquecer os direitos fundamentais, proteção contra o vírus, não contra as pessoas. O mesmo sucedeu com o processo organizado por um grupo de cidadãos em Stuttgart, que visava igualmente chamar a atenção para os efeitos das medidas de combate à pandemia sobre os direitos fundamentais das pessoas. Esse protesto chamava-se Não abrimos mão dos primeiros 20 artigos da Constituição, exigimos o fim do regime de exceção. Também nesse caso, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que qualquer restrição àquele direito fundamental de reunião deve observar a proporcionalidade,
e por isso ele permitiu a manifestação, desde que fossem adotadas medidas para minimizar o risco de contágio durante a mesma, né, durante a manifestação. Esse foi o processo BVERFG 1 BVQ 37/20. Nós podemos notar aqui que as decisões da justiça alemã foram, em regra, mais corajosas do que da justiça americana, notadamente pelo fato de que eles enfrentaram a questão sobre a eficácia das medidas e usaram o princípio da proporcionalidade, que impôs um juízo de comparação, que é, a meu ver, estritamente necessário, entre o resultado pretendido e os meios utilizados. Entretanto, num julgamento recente, que foi publicado na semana passada, a Corte Constitucional se viu envolvida em um processo movido por uma administradora de cinema da Bavária, que possui um complexo com 7 salas, em uma das quais funcionava um restaurante. Essa administradora de sala de cinema questionava a constitucionalidade de diversos dispositivos do 8º Decreto de Combate ao Coronavírus do Estado da Baviera, que foi promulgado em 30 de outubro de 2020, os quais, em suma, proíbem o funcionamento de estabelecimentos e atividades culturais no período de 2 a 30 de novembro do corrente ano, né? A autora da queixa constitucional alugava salas do complexo de cinema durante a pandemia para grupos fechados. E ela alega que o decreto ele restringe desarrazoadamente o exercício de sua atividade comercial, porque ela proíbe a realização de atividades e o funcionamento de estabelecimentos recreativos, gastronômicos, cinemas e outras atividades culturais. Em razão disso, essa empresa estaria sem condições de arcar com os custos da manutenção do complexo, pois não está mais recebendo os valores dos aluguéis das salas para esses eventos fechados, né? E o serviço de entrega de comida que é promovido pelo restaurante ele é insuficiente para cobrir esses custos. Numa decisão que foi, como eu disse, foi publicada na semana passada, o primeiro Senado da Corte Constitucional negou o pedido liminar formulado pela autora. Trata-se do processo BVERFG 1 BVR 2530/20, julgado no dia 11 de novembro de 2020. De acordo com o parágrafo 32, inciso 1 do Regulamento Interno da Corte, um pedido liminar só pode ser deferido quando a medida for necessária no caso concreto, para evitar dano e grano ou por razões de relevante interesse público, que não restou caracterizado no caso em análise. Logo de início, o tribunal aqui ele salientou que o fechamento do cinema e das atividades de entretenimento não fora pré-questionado nas instâncias inferiores, de modo que a autora não teria esgotado todos os meios legais. No ponto relacionado ao fechamento do estabelecimento gastronômico, a Corte entendeu que a reclamação constitucional não era claramente improcedente. O tribunal reconheceu que, de fato, o fechamento do restaurante representa grave intervenção no direito fundamental ao exercício da profissão da autora. Ele é tutelado pelo artigo 12, inciso 1 da Constituição Alemã, ainda quando o parágrafo 3º, inciso 2 do decreto estadual permita a entrega ou a retirada de comida no restaurante. Com indeferimento dessa tutela antecipada, ponderou-se a Corte Constitucional que a autora não poderá colocar um restaurante em funcionamento até o final de novembro desse ano, que é a data prevista para a suspensão do lockdown parcial determinado pelo poder público. E a oferta de entrega ou a retirada de bebida e comida não vai minimizar o prejuízo econômico que o restaurante sofreu. Mas, por outro lado, argumentou a Corte que há de se considerar o fato de que se trata de uma restrição temporária a esse direito fundamental e que a autora não demonstrou que a medida ameaça concretamente a sua existência. Então, ela é, portanto, insustentável. Não dá. Esse foi o fundamento para o indeferimento da liminar. Para o tribunal, não basta referência geral uma referência geral ao risco de sobrevivência ou de insolvência dos estabelecimentos gastronômicos e de seus fornecedores. É necessária a apresentação de números concretos. Foi o que entendeu a Corte. Ademais, na Alemanha, o setor gastronômico deve receber um auxílio estatal em torno de 75% do faturamento do ano anterior, para ajudar na crise financeira. E a autora não demonstrou que, apesar da ajuda, ainda corre o risco de sobrevivência financeira, que, a meu ver, seria uma prova contábil, né, que deixou de ser produzida.
Além disso, os riscos da pandemia de Covid-19 precisam ser levados a sério, segundo a Corte, pois o número de novos casos de infecção estão crescendo vertiginosamente, de modo que o sistema de saúde poderá ser seriamente comprometido e não se consegue descobrir com segurança as fontes de contágio, o que significa que não se pode afirmar com segurança que os estabelecimentos gastronômicos não contribuem para o contágio. Por fim, ponderou a Corte que é preciso ter em conta que a decisão de paralisar alguns setores e outros não, como escolas, creches, um grande número de empresas e estabelecimentos comerciais, faz parte de um conceito geral formulado pelo poder público para o combate à pandemia. Dessa forma, o atendimento ao pleito da autora poderia comprometer o êxito e a eficácia do conceito, que foi estabelecido pelo poder público, né, como um todo, dificultando e impedindo o controle da pandemia. E o poder público é, em princípio, até obrigado a adotar medidas de proteção da vida e da saúde por força dos direitos fundamentais à vida e integridade física corporal, nos termos do artigo 2, inciso 2 da Constituição Alemã, como já reconheceu, né, o tribunal em outros julgados. Assim, embora eles reconheçam a gravidade da restrição ao direito fundamental da autora, nesse momento, em caso de dúvida, aqui eu chamo a atenção de novo para a condição humana dos juízes, do medo, da dúvida, deve prevalecer a proteção da vida e da saúde da população, bem como a capacidade do sistema de saúde. Essa foi a primeira decisão da Corte Constitucional acerca do lockdown que foi decretado agora. As outras decisões que eu li anteriormente foram do lockdown de março e abril, que na Alemanha, inclusive, ele foi... Ele teve um encerramento antes até do que aqui em Portugal. Segundo aqui, a maioria, o consenso, inclusive, o que mais se noticia aqui, a situação é grave e muitos países têm imposto o isolamento social e a paralisação de algumas atividades econômicas. Apesar de que, nesse lockdown, estão havendo protestos quase que diariamente por parte de grupos sociais e de setores da economia, que já foram penalizados com o primeiro lockdown, não conseguiram se recuperar, né, durante o verão da crise econômica e inclusive, infelizmente, na empresa essa decisão ela tem sido noticiada como um sinal de apoio do judiciário aos governantes, que contrastou com o grande número de decisões que permitiram ou ao menos mitigaram as normas que proibiam o funcionamento de comércio durante o primeiro lockdown. Agora a gente vem aqui para o direito português, que para nós brasileiros é ainda mais familiar que o alemão, né? A gente tem uma primeira decisão no processo 1783/20.7 T8PDL.L1 do Tribunal da Relação de Lisboa, que foi proferida em sede de habeas corpus, que ele foi impetrado em favor de 4 cidadãos alemães que, mesmo sendo submetidas, que chegaram no arquipélago dos Açores, todos os 4 com testes negativos de Covid, conforme pede as autoridades portuguesas, né? Mesmo assim, eles foram submetidos a uma nova testagem, e essa testagem deu positivo para uma pessoa entre os 4. E essa pessoa estava sintomática. Após a detecção desse caso positivo, foi determinado o isolamento profilático dos pacientes, de todos os 4. Os 3 que tinham testado negativo e essa que testou positivo, num hotel, e sem que pudesse, inclusive, ter contato entre eles, que eram de uma mesma família. E mesmo que era proibido esse contato, inclusive entre as pessoas que testaram negativo. Depois de 20 dias de isolamento, as autoridades sanitárias determinaram que, para que fosse abandonado, que eles pudessem sair do isolamento, eles deveriam se submeter a novos testes. E que, caso tivessem um resultado negativo, poderiam deixar o isolamento do hotel em que eles estavam. Entretanto, as autoridades marcaram o teste da paciente em que havia sido detectado o vírus para quase 30 dias depois do exame positivo. Mesmo as autoridades cientes de que os pacientes, no caso eu falo paciente aqui, tanto paciente de Covid como o sujeito passivo do habeas corpus, esse teste foi marcado para 30 dias, mesmo pelas autoridades, mesmo com o fato de que elas tinham ciência de que eles deixariam a Ilha dos Açores antes disso, porque eles já tinham passagens compradas para voltar para a Alemanha. E depois de muita insistência, essa paciente que havia sido testado positivo foi submetida a uma nova testagem antes desses 30 dias,
e que novamente apontou para a presença do vírus, ainda que a paciente não tivesse apresentado nenhum sintoma durante todo esse tempo. Da mesma forma, os funcionários do hotel, eles proibiam todas essas pessoas de sair das dependências dos seus quartos, e mesmo de terem contato entre eles. O tribunal reconheceu que, nesse caso, houve uma privação da liberdade de locomoção involuntária e que, por tal motivo, era cabível o habeas corpus, uma vez que, no direito português, a privação da liberdade de locomoção só pode ser decretada por ordem de autoridade judicial competente, o que não tinha ocorrido no caso em questão, né? O tribunal expressou ainda perplexidade com a determinação de isolamento das 4 pessoas, sendo 3 delas, além de sintomáticas, testadas mais de uma vez com resultado negativo. Destacou o tribunal que as autoridades sanitárias agiram de maneira abusiva e desproporcional ao não diferenciar o tratamento entre pessoas que testaram negativo das que testaram positivo. O tribunal reconheceu que as portarias e ordens da Direção-Geral de Saúde são atos administrativos e não vinculam os seus mandamentos nem os tribunais e nem particulares. Reconheceu ainda que, por serem esses atos administrativos despidos do caráter normativo que têm as leis, não podem sequer ser objeto do controle de constitucionalidade. A Constituição portuguesa só admite a detenção em razão de patologias para os portadores de anomalia psíquica que representem um real risco caso permaneçam em liberdade. E mesmo assim é necessário o cometimento de crime, onde vai ser aplicada uma medida de segurança igualzinha no Brasil. Como refere o professor, aqui ele usa uma referência doutrinária italiana, né? Ele diz como se refere o professor Gianluigi Gattia, que aqui citamos numa tradução livre: neste momento as energias do país estão focadas na emergência, mas há necessidade de se proteger os direitos fundamentais. Também, e acima de tudo, em caso de emergência, exigindo dos tribunais que façam a sua parte. Porque, além da medicina e da ciência, também o direito, e os direitos humanos têm que vir em primeiro lugar, tem que estar na vanguarda. Não para proibir e sancionar, como está sendo sublinhado nos dias de hoje, mas para garantir e proteger a todos. Porque o direito ele serve justamente para isso, para proteger as pessoas. Hoje, a emergência é chamada de coronavírus, nós não sabemos amanhã. E o que fazemos ou não fazemos hoje para manter manter em cumprimento dos princípios fundamentais e de todo o arcabouço de normas jurídicas pode condicionar o nosso futuro. Já dizia George Washington, né, basta uma única geração abrir mão da liberdade para que todas as outras não retomem essa liberdade, a não ser pela força. Voltando aqui para o julgado, né, o tribunal defendeu ainda que os exames médicos não devem ser determinados por profissionais, que os exames médicos, os exames de Covid, eles têm que ser determinados por profissionais da medicina, inscritos na ordem dos médicos, e que não podem ser impostos por lei ou regulamento, ou seja, o médico tem que determinar o exame para o seu paciente. Não pode uma lei impor que todas as pessoas sejam testadas indistintamente. Entendeu? Porque o diagnóstico da doença é ato privativo de médico. E ele não é feito apenas com base num teste de laboratório. Nesse sentido, aponta o acórdão que os testes PCR, que é o teste padrão que é exigido para se entrar aqui em Portugal, eles por si só eles não são suficientes para o diagnóstico da doença, pelo fato de que ele não tem capacidade de diagnosticar a doença por conta do critério de confiabilidade, que esse critério de confiabilidade depende do número de ciclos que compõe o teste, e que mesmo que esse teste atenda todos os critérios de segurança e confiabilidade, ele não é capaz de detectar a carga viral do paciente. Portanto, entende o tribunal que ele é apenas uma das ferramentas das quais deve se valer o médico para dar o diagnóstico. Ele não é determinante. Aqui cabe uma breve explicação sobre essa metodologia dos testes PCR, que sim, esses testes são seguros desde que eles respeitem os parâmetros estabelecidos para segurança e confiabilidade. Os testes PCR eles são feitos por meio da replicação de cadeias de RNA, de material coletado dos pacientes. Essa replicação ela é feita em ciclos, porque primeiro se separa, né, o material genético humano dos fragmentos de RNA não humano. E o objetivo dessa replicação desse material genético é ter material genético suficiente para uma análise segura.
que consiste na testagem por reações químicas, se na amostra está presente material genético do vírus ou não. Qual que é o problema aqui? O problema é que quanto maior o número de ciclos de replicação, menor a precisão do teste em identificar a presença do vírus. E por isso os parâmetros de segurança, eles limitam o número de replicações para se evitar resultados errados. Só para dar um exemplo aqui, um teste que tenha passado por mais de 35 ciclos de replicação, o que é algo comum nos laboratórios de DNA, a probabilidade de ocorrência de um falso positivo é de 97%. Ao passo que com menos de 20 replicações, a eficácia desse teste é acima de 99%. Essa metodologia, caso ela não seja respeitada, pode acarretar um elevado número de falsos positivos, além do fato de que esses testes PCR eles são caros. É difícil e custoso ficar repetindo o teste. Portanto, tem que estar dentro do critério médico, definir quando e quem deve ser testado e muito mais quem deve ficar isolado. No caso acima citado, a gente tem que ter em mente que as juízas que formaram a maioria em sede de que esse acórdão aqui ele foi de um tribunal de Lisboa que estava analisando um recurso do Tribunal dos Açores, onde foi impetrado o habeas corpus na primeira instância, entendeu? E as juízas que concederam desse Tribunal de Lisboa, elas estão sendo investigadas por infração de um inquérito disciplinar por suposta transgressão. Isso se deve ao fato de que eles analisaram o recurso quando eles analisaram o recurso da Direção-Geral de Saúde, que pretendia reformar o habeas corpus e pelo menos não invalidar toda a ordem executiva que determinava o confinamento e a realização de exames, eles encararam o mérito do recurso e, obviamente, foi desfavorável à Direção-Geral de Saúde. Só que eles encararam o mérito do recurso, julgaram o mérito, mesmo no julgamento anterior, que era das condições processuais, as juízas, essas mesmas juízas formaram maioria no sentido de falta de legitimidade e de interesse de agir do recorrente. Isso demonstra por que os juízes têm tanto medo de decidir, de ultrapassar essas questões processuais para chegar no mérito e de decidir contra o Estado, né? Não que as regras processuais não sejam importantes, mas muitas vezes o mérito deve falar mais alto e deve haver, no meu entendimento, deve haver um esforço dos julgadores no sentido de se chegar no mérito. Portanto, e de forma alguma deve-se haver uma falta disciplinar pelo juiz ter julgado, né? Passando aqui para um próximo julgado que merece destaque, é o do processo número 119/20.1 PBCHV.G1, do Tribunal da Relação de Guimarães, onde foi apreciada uma questão relativa ao crime de desobediência, pelo não cumprimento de medidas restritivas impostas em função da pandemia. No caso em tela, após eu chegar no município de Chaves com a sua família, proveniente da Bélgica, foi determinado ao acusado e também a toda a sua família que permanecesse em isolamento profilático, ou seja, sem sair de casa, Ocorre que ninguém pode ficar em casa indefinidamente, porque chega uma hora que a comida acaba e os mantimentos acabam. Ao constatar que, por isso, o acusado pegou a família dele e foram para um supermercado ali nas redondezas. Quando constataram que o acusado havia desrespeitado a ordem de isolamento, as autoridades o levaram ao posto policial e lavraram um ato de notícia-crime de desobediência. Como desobediência aqui em Portugal, como no Brasil, um crime de menor potencial ofensivo, a pessoa não vai presa, ela apenas lavra o equivalente no Brasil em termo circunstanciado e ela responde em liberdade. Ele foi condenado na primeira instância, inclusive, a uma pena de multa. Inconformado, ele recorreu para o Tribunal da Relação de Guimarães, que absolveu por ausência de dolo na conduta, uma vez que havia sido informado pelas autoridades policiais que ele poderia sair de casa para adquirir alimentos. Além disso, não é razoável conceber que alguém fique trancado em casa por um longo período sem que para isso tenha um estoque de alimentos e outros insumos básicos de sobrevivência. Foi destacado ainda que o acusado usava máscara, luvas e desinfetante na mão e que em nenhum momento colocou alguém em risco. Além disso, foi demonstrado que o acusado não é portador de nenhuma doença infecto-contagiosa, não apenas de Covid, O acórdão condenatório de primeira instância reconheceu, no entanto, que houve crime de desobediência, que o decreto que especificou as medidas de isolamento
criou um tipo específico de desobediência. Ocorre que, em segunda instância, foi reconhecido que tipos penais só podem ser criados por leis, jamais por decretos, em observância estrita ao princípio da legalidade, que na Constituição Portuguesa ele está no artigo 15. Afirmou o tribunal que a criação de um crime vai muito além da competência administrativa que o Poder Executivo dispõe para resolver um problema de saúde pública como o da pandemia de Covid. Isso ocorre pelo fato de que, ainda que os direitos possam ser suspensos em razão do estado de emergência, isso não implica necessariamente em criminalização da conduta dos que desrespeitarem essas regras. A criminalização dessas condutas por parte do governo é inconstitucional. Também foi colocada em dúvida a eficácia de se isolar profilaticamente quem retorna do exterior, pois essa medida por si só não se demonstra eficiente se não vier acompanhada de outras medidas, como por exemplo a testagem. Alguém que está saudável não tem necessidade de ficar isolado. Essa pessoa precisa produzir, precisa viver, ela tem o direito à liberdade. A decisão ainda determinou a revogação de todas as medidas determinadas por autoridades regionais que estejam em desacordo com as orientações de âmbito nacional emitidas pela Direção-Geral de Saúde. O tribunal reconheceu ainda que não houve, no caso em questão, uma ordem da autoridade policial para o retorno à casa, e que, caso hipoteticamente fosse descumprida, aí sim poderia se pensar em alguma conduta relacionada ao crime de desobediência, e que o mero flagrante do acusado fora da sua casa, por si só, não poderia caracterizar diretamente a desobediência. Por fim, aqui, estou vendo que a gente já está se aproximando aqui da hora, do final da palestra, e lembrando que os direitos humanos eles têm um caráter internacional, que é inclusive reconhecido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Isso deriva do fato de que muitos dos direitos humanos eles são positivados em tratados internacionais, que no Brasil, inclusive, tem uma força uma força constitucional, desde que eles sejam absorvidos pela nossa ordem jurídica, né? Então, eu quero trazer para análise o artigo 6º da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Artigo 6º, consentimento. Ele fala sobre o consentimento. Qualquer intervenção médica de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico só pode ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa, com base em informação adequada. Quando apropriado, o consentimento deve ser expresso e a pessoa em causa pode retirá-lo a qualquer momento e por qualquer razão, sem que daí resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo. Só devem ser realizadas pesquisas científicas, número 2, né, item número 2, só devem ser realizadas pesquisas científicas com consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa. A informação deve ser suficiente, fornecida em modos compreensíveis e incluir as modalidades de retirada do consentimento. A pessoa em causa pode retirar o seu consentimento a qualquer momento e por qualquer razão, sem que daí resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo. Exceções a esses princípios só devem ser feitas de acordo com as normas éticas e jurídicas adotadas pelos Estados e devem ser compatíveis com os princípios e disposições enunciados na presente declaração, nomeadamente no artigo 27º e com o direito internacional relativo aos direitos humanos. No item número 3, nos casos relativos a investigações realizadas sobre um grupo de pessoas ou uma comunidade, pode também ser necessário solicitar o acordo dos representantes legais ou do grupo ou da comunidade em causa. Em nenhum caso deve o acordo coletivo ou consentimento de um dirigente de comunidade ou qualquer outra autoridade substituir-se ao consentimento esclarecido do indivíduo. Essa declaração demonstra a importância do consentimento para qualquer intervenção médica, em especial no item 3, que fica claro que em nenhum caso deve o acordo coletivo ou um consentimento coletivo sobrepor o consentimento individual. E, principalmente, nenhuma autoridade pode substituir o consentimento esclarecido do indivíduo. Tá? Eu não sou contra vacinas, eu não sou militante anti-vac, todavia eu acho que ninguém deve ser obrigado a se vacinar. O risco de pegar a doença, de se infectar, é sempre do indivíduo. E aqui, mais uma vez, eu agradeço, acho que a gente já está estourando o tempo aí, eu agradeço mais uma vez ao Rafael, aos Students for Liberty, a toda a plateia, aos colegas palestrantes da noite e desejo a todos uma boa noite. Eu ia abrir para perguntas, mas acredito que como já deve começar a próxima palestra, acho que não vai haver tempo. Ok, pessoal?
Professora, a gente queria agradecer mais uma vez a presença do senhor e a sua participação no nosso evento, e agradecer todos os presentes também. Se alguém tiver alguma dúvida, mandar no chat, mas como ninguém enviou nenhuma até agora, acredito que não tenha tido. Lembrar a todos que a nossa palestra com o Gianluca Lorenzon vai rolar agora, às 19 horas. O link foi enviado pelo e-mail junto com o dessa palestra. E eu acho que é só isso. Se o professor quiser falar mais alguma coisa. É só isso, agradecer a presença de todos aí, a atenção e reiterar aí, qualquer dúvida, estamos no chat, estamos à disposição, ok? Muito obrigado aí, uma boa noite, um bom evento, uma boa próxima palestra. Tá? Obrigada. Boa noite a todos, gente. Vejo vocês na Obrigado. próxima palestra.